Desconstruindo apresentações, eu vou agora desconstruir uma apresentação que foi um discurso, ou seja, não é uma apresentação muito para fins educacionais, né? Não é uma palestra, não é uma aula, é um discurso de colação de grau da Singularity University. É uma escola, não é uma universidade de verdade, é uma escola que eu estudei em 2014, funciona no Vale do Silício, funciona dentro do parque de pesquisa da NASA lá. Não é da NASA, mas tem uma parceria com a NASA, funciona dentro da NASA. E o Google também é o principal financiador. É uma escola muito louca, estuda futuro e tal. Eles reúnem 80 pessoas, uma turma de 80 pessoas por ano, para passar 3 meses lá enfurnado. Eles também fazem programas executivos de uma semana, aí fazem vários por ano, 6, 7, 8. Mas a turma que eu participei é um programa que só tem uma vez por ano, 3 meses, sem tirar de dentro, 80 pessoas. Foram 35 países no meu ano. Só contextualizando, essa aqui é a colação de grau. Ela ocorreu no Computer History Museum, o Museu da História da Computação, que é um dos grandes pontos, assim, marcos lá do Vale do Silício, é um lugar clássico lá. Steve Jobs já fez palestras, discursos lá, e vários caras fora, vários eventos e tal. E é um evento que tinha lá os alunos, claro, a minha turma, 80 pessoas, tinha o staff da Singularity, mais uns 50, tinha alguns amigos e familiares de alunos, mas poucos, porque o povo é do mundo todo, né? Então, a minha mulher estava lá, tinha alguns com marido, com esposa, poucos pais, poucas mães. Eu diria que metade, umas 250 pessoas, eram do nosso contexto ali, né? Pais, mães, agregados, staff, e outra metade era do Vale do Silício. Galera curiosa, por quê? Porque lá não é só uma cerimônia formal, não. Lá também tem uma micro palestra do Peter Diamandis, que é o cara do livro Abundância, que é um dos donos. Tem do Ray Kurzweil, que é o maior inventor vivo e futurólogo do mundo, Ray Kurzweil, que criou o conceito da singularidade tecnológica, enfim. Então eles estão lá, né? Sempre tem um palestrante convidado, de fora foda, e tem a apresentação dos 5 melhores projetos criados que a turma da gente se divide em um momento em grupos, né? Para criar projetos. E aí tem uns 15 a 20 projetos, tem Startup Weekend e tal, e os 5 melhores vão se apresentar. Então atrai muita gente de fora que quer ver as palestras de Peter, de Ray e tal. Então 500 pessoas no palco lá, é em inglês, tem legenda, uma legendinha lá. Enfim, foi um grande desafio. Eu diria que esse foi talvez o meu maior desafio de explicabilidade da minha vida, o maior desafio de construção de uma história. E considerando que a minha profissão hoje em dia é ser professor, mas sempre foi criar histórias, né? Na comédia eu criava histórias. Antes lá, até no meu começo, nos anos 90, com a internet, eu sempre fui a minha profissão sempre foi storyteller. E, sendo storyteller, essa foi o maior desafio do storyteller e, portanto, foi o maior desafio profissional, pode-se dizer. Apesar de eu não ter sido, eu não fui remunerado para fazer esse speech lá, eu paguei para ir para a Singularity e tal. Fui selecionado e paguei uma fortuna ainda, $30 mil. Mas foi profissional porque, enfim, está conectado com a minha parada. Então é isso, esse é o contexto em inglês e vamos lá, 12 minutos, vamos lá. He was a pioneer in the internet in Brazil in the 90s, got bored, and does what every pioneer in the internet does. He became a comedian. So he hosts his own comedy show in Brazil. He's had over 15 million views on YouTube. Please welcome to the stage Murilo Gun. O Ross foi o diretor da nossa turma. É interessante que eu cometi um pequeno vacilo de não ter perguntado pro Ross como ele ia me apresentar. E eu acho que ele me apresentou muito bem. Fez uma piadinha que os pioneiros da internet viram comediantes, ele quis dizer que viram vida boa. Não é muito meu caso, porque eu não fui pioneiro. Eu fui pioneiro da internet, mas eu não fui um milionário pioneiro, né? Ele fez uma analogia que no Vale do Silício tem muitos pioneiros da internet que venderam uma startup por 100 milhões, e aí quando ele fala virou um comediante, ele quis dizer virou vida boa, filântropo e tal. Enfim, não é bem o meu caso, mas é uma boa prestação, não é mentira também, né? Quer dizer, é verdade, virei comediante. Ele falou de stand-up e tal, de comédia, enfim. Foi legal, mas foi arriscado não ter alinhado. Porque o que uma pessoa faz para lhe apresentar é uma coisa, quando eu viajo para palestra, está no checklist do Alisson, que é meu produtor que me acompanha, está no checklist, saber quem vai me apresentar e o que vai falar. Por exemplo,
eu tenho a palestra Segredo do Fracasso, que é uma palestra bem autobiográfica, de 1 hora e tanto, que eu falo muito das minhas coisas que eu fiz e as aprendizagens, as paradas e tal. Não faz sentido a pessoa me apresentar me falando um currículo, uma história muito longa minha. Não faz sentido porque eu vou falar a parada. Já a palestra de criatividade, eu não perco tempo falando de mim. Eu já entro dizendo criatividade é foda, criatividade tem que estudar e já começa a palestra. Faço umas piadinhas e tal, eu não fico dizendo eu trabalhei com isso, sou comediante, blá blá blá, eu não fico contando história. Então é mais importante que a pessoa que me apresente faça um pequeno contexto para dar uma contextualizada, para dar uma autoridade ali e tal. Enfim, foi um detalhe que eu não alinhei, mas que deu certo. Hi. Podia ter feito, é nóis. Entrada é nóis, ninguém entender, mas... Hi. My name is Murilo, and basically I would like to say 3 things. 3 things. Framework que eu usei no Escolas Matam Aprendizagem também, que eu já usei em outras situações. Não é que eu uso sempre, mas já usei em 2 situações importantes, essa e o Escolas Matam Aprendizagem, meu TED Talk, e já usei até em outras coisas menores, muitas vezes no dia a dia eu uso, assim, enfim. 3 coisas, é um número bom, eu faço a promessa logo, as pessoas já criam expectativas e se mantêm atentas. I would like to say what is Singularity. I would like to say what I learned at Singularity. And I'd like to say what I will miss from Singularity. What is Singularity? O que é Singularity? Racional, o que eu aprendi, ou seja, processamento de conhecimento, né? O what, as pessoas se interessam um pouco, porque teoricamente todo mundo sabe o que é Singularity, então, what, se fosse só what seria uma bosta. O que eu aprendi já interessa. Porra, quero ver o que esse cara aprendeu. E what I will miss já é a parada mais emocional, mais sentimental, que mais destinada aos meus alunos. Então esse speech tem uma característica. Ele foi desses 3 coisas, as 2 primeiras são para todo mundo. A terceira é para a turma. E aí vocês vão ver o que eu fiz quando chega na terceira, uma parada legal que eu fiz. Eu tinha uma mania de falar os verbos no passado, né, pro learn, de falar learned. Dá muito aí, na verdade não é learn, né? É meio que esse ED do passado, ele é meio que oculto assim e tal. E eu, enfim, tinha esse vício de learn, de falar learned. E as pessoas chegaram a comentar pra mim, não precisa falar, não sei o que e tal. Mas era um vício e eu descobri que as pessoas achavam engraçado. Assim, engraçado no nível tipo, todo mundo entende. Mas, enfim, eu não me esforcei muito em remover esse vício. Não me esforcei muito, eu fiquei de boa. Não fiquei forçando falar, mas também fiquei de boa. Não noiei muito não, sabe? É uma coisa que podia me sugar minha energia, sabe? Ficar noiado. Eu falei o ED. I learned. Foda-se. Learned. Enfim. First, what is Singularity? Singularity University... Detalhe, né? Não tinha slides. Não ter slides foi uma opção minha. Eu podia ter solicitado slides, mas eu achei que speech não combina com slide. Eu não sou bom em fazer slide bonito, não dava tempo de pedir para alguém dar tapa, e eu achei que não combinava com o formato speech. Era possível, mas não combinava. E aí foi um desafio grande, porque esses 12 minutos foram cirúrgicos. Foi a coisa mais cirúrgica que eu fiz na vida. O Escolas Matam Aprendizagem ele foi cirúrgico também, mas eu não cheguei a escrever o texto. Eu tinha os slides, e embaixo de cada slide, nas notes do apresentador, eu botava assim as frases principais, algumas assim coisas, mas eu não tenho assim escrito o que eu tenho que fazer. Esse aqui tinha escrito, até porque era inglês, tinha que me preocupar. Eu criei um pequeno comitê de feedback, né, os meus sócios lá da empresa que eu criei lá, do projeto, e o meu roommate eram os meus, nem sei se o meu roommate, eu acho que eu abri com ele, com o Paco, e era meu comitê de feedback, e Cama, uma amiga minha também, que ficou muito amiga minha, era o comitê de feedback que eu apresentei para me ajudar no inglês, para dar feedback, enfim. Então ele foi decoradíssimo, mas aí vem o segredo, né? Como decorar e entregar como se fosse improvisado. Esse é o segredo.
Tanto que a gente fala no stand-up, né, que quando alguém acaba... O stand-up é muito roteirizado. 95% roteirizado. Né? Em alguns casos, 99%. Até 100% pode ser. Se não houver imprevistos e, enfim... Quem está muito na rotina fazendo o mesmo espetáculo, uma hora chega no formato, o cara repete. Mas aí, quando a pessoa fala, putz, é muito legal, você improvisa no palco e tal, esse é o maior elogio. A pessoa achar que foi improvisado. Mostra que foi entregue com naturalidade. Porque o desafio de você entregar uma coisa sempre igual várias vezes é perder naturalidade. E por que tem que ser sempre igual? Por uma questão de... você virou um produto, né? Em outros momentos, você quando fecha um show de stand-up, você fecha o show, ele é um produto que tem aquele roteiro, aquelas piadas. Se eu começo a toda piada nova e eu coloco naquele roteiro, eu vou colocando a mais e tirando, não vira um produto, vira um Frankenstein. E eu não crio outro produto. Então, propaganda enganosa, meu show do Netflix, ele tem as piadas dele. Toda vez que eu ia fazer propaganda enganosa, eu repetia aquelas piadas. Aí depois eu criei outro show, Tentativa e Erro. Ele tem as piadas dele. Cada um tem as suas piadas. Quando eu fazia show no Comedians, aí era o momento de arriscar, de testar, de criar e tal. Mas não é porque já criativo tem que estar sempre criando. Não, tem que estar sempre criando, mas não necessariamente significa que sempre tem que entregar algo novo. Em alguns momentos você tem que entregar o produto tal qual como ele é, respeitar, enfim. Vamos lá. It's not really an university and it's not really about the singularity. Eu comecei com 35 segundos e até os 55, 20 segundos para fazer promessa. Não me apresentei nesse caso, porque o cara tinha me apresentado já, eu falei, sou meu nome é Murilo. E 20 segundos dizendo a promessa, as 3 coisas, abri o loop de curiosidade das pessoas, 3 coisas, vamos lá, né? Aí eu fui agora, com 55 eu fui dizer, beleza, what is singularity? Então eu vou começar agora, 20 segundos de promessa, vou começar agora. It's not really an university and it's not really about the singularity. Primeira risada com 1 minuto e 2. Comecei com 34 segundos. Até 54 foi promessa. E de 54 a 1 minuto e 4, 10 segundos, fiz o povo rir. No Escola de Mata Aprendizagem eu usei o recurso da minha própria apresentação, seu momento da risada. Né? Eu fiz 1, 2, 3, safadão, não sei o quê. Nesse caso aqui, a piada foi a forma de explicar a singularity em uma frase. A minha frase foi: o que é singularity? Singularity University is not really an university and it's not really about the singularity. Singularity University. A Universidade da Singularidade não é, na verdade, a universidade, nem é sobre a singularidade. Essa foi a piada, porque é verdade. Porque tecnicamente não é uma university, no sentido clássico, university. E singularidade, eu sei que a minha plateia entende, é o conceito do Ray Kurzweil, do momento, meio que a Matrix, que os homens e a máquina viram um só e tal. E a Singularity University não é. Tem gente que acha, não é uma parada que prega, que se você tá lá, você tem que acreditar nisso, nessa teoria e tal. Então não é sobre a singularidade tecnológica. Não é sobre isso. E também não é uma universidade. Então, é meio que uma... Você dizer que Murilo Gun não é Murilo nem é Gun. Caralho, é incongruência, né? E é verdade, né? Então, a verdade incongruente dita em curto espaço de tempo, ou seja, depois de 20 segundos de promessa, com 10 segundos, o povo já riu. Ou seja, isso é chegar de voadora, simples de voadora. Já mostrando, já desarmando as pessoas e elas se abrindo a você. Singularity University is more like a reality show. It's a mix of Big Brother and Shark Tank with some big theory characters in it. Aí, ó, aqui eu já ganhei várias risadinhas, fazendo o quê? Uma boa analogia, descrevendo a singularity, usando analogia de coisas da cultura pop, né? Na Escola de Mata Aprendizagem eu falei do Batman e tal, mas aqui eu usei, disse que a Singularity University é um reality show, porque 80 pessoas morando num lugar, né? É claro que aqui a premissa minha é sempre que metade da plateia sabe perfeitamente o que é a Singularity, porque é aluno, ou é pai de aluno, ou é marido de aluno, ou é esposa de aluno, ou é staff, e a outra metade sabe mais ou menos sim. Então aqui, eu fiz isso aqui muito focado na plateia. Como conteúdo depois para a internet, eu sabia que isso aqui não é uma coisa que eu contasse assistência aqui.
tem 32 mil, né? 10% do meu TED Talk mais famoso, porque o TED Talk, o Escola de Mata Aprendizagem, foi feito para a internet, pensando na internet, que foi pensando em fazer um negócio massa na hora, né? Com muita piada interna e muito atento ao repertório que as pessoas já têm e usando isso a meu favor, né? Então, é um reality show que é uma mistura eu fiz uma equação e combinatividade, né? É até um exercício do meu curso de criatividade, é fazer engenharia reversa das coisas para encontrar a equação. Então, Big Brother, porque a gente tá dormindo junto, né? Shark Tank, porque tem negócio de pitch. E com alguns personagens do Big Bang Theory. Que o Big Bang Theory tem os nerds, né? Então, com os nerds no meio, né? Foi a minha forma de escrever. E aí já ganhei algumas risadas aí. É uma forma de escrever precisa. Where the location is the NASA Research Park, and 80 selected people from 35 countries stay for 10 weeks, sleeping, playing, eating, drinking, studying, working, and competing. Competing to see who can share more knowledge through unconferences. Uma risada e aí um aplauso espontâneo da turma. Então, esse foi um discurso desenhado para equilibrar piada interna com piadas de entendimento público. Eu fiz um jogralzinho de verbos no gerúndio. Pá, 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 pá. Sleeping, playing, eating, drinking, studying, working and competing. Acabei com competing. Que competing? Competir lembra o quê? Lembra um cenário negativo, um cenário de escassez, né? Competir lembra muitas vezes disputa, briga, né? Gera essa expectativa. E é o que eu falei depois, competindo para ver quem compartilha mais conhecimento através, porque tem um negócio chamado Unconference, que eram uns pequenos TED Talks internos que os alunos se voluntariavam, se preparavam para compartilhar conhecimento com os outros. Então eu peguei o competing, que leva para achar que eu ia dizer... Porque teve competições em algum momento, teve competições do Startup Weekend, dos projetos e tal. Então o competing parece que eu levei para esse lado, mas foi uma mini rasteira quando eu falei competindo para quem compartilha mais conhecimento através das Unconferences. Então essa rasteira fez o pessoal rir e tirou o lado negativo da competitividade e trouxe a competição de quem serve mais o outro, né? E aí o pessoal aplaudiu. And this reality show is really very different from the others. Aí tem uma coisa, né? Tipo, eu não esperava, não tinha muita expectativa a nível de aplausos espontâneos. É um contexto diferente, né? Não é um stand-up que você sabe. Stand-up eu sei que palavras têm a tendência a ter aplauso espontâneo, porque eu já fiz várias vezes. Aqui é um negócio 100% novo. Então, até esse detalhe, né? De como você vê o aplauso espontâneo. Primeiro, respeitar o aplauso, o tempo dele. Não ficar muito assim... Obrigado. Não ficar muito, sabe, não ficar usufruindo demais, não ficar muito, não precisa ficar muito feliz, até espera até a concentração, sabe? Tipo, deixa eles aplaudindo e eu tô aqui, ó, focado, muito concentrado no texto, claro. E aí, ó, imagino que é uma musicalidade, o aplauso, quando o aplauso começa a diminuir, antes dele ficar zero, eu já começo a falar a próxima parada. It's the only reality show in the world where participants talk about DNA sequencing while eating popcorn. Aí, ó, eu comecei a trazer cenários, coisas que acontecem nesse reality show. Toda analogia reality show. Todo o meu What e Singularity, meu primeiro pilar, é analogia com o reality show. Como descrever esse reality show? Aí o que eu busquei? Eu busquei, e aí realmente tem a ver com as minhas... Eu vinha sempre anotando padrões. O humorista é um caçador de padrões. É isso, ele encontra os padrões. Por isso que muitas piadas você conta, a pessoa fala é exatamente isso que acontece comigo. Por quê? Porque a gente fica lendo os padrões das coisas, os padrões que as pessoas fazem, reconhecem, mas elas não estão conscientes dos padrões. Mas uma vez que se fala, elas lembram. E o humorista fica caçando. Então eu passei toda a Singularity, os 3 meses lá, tudo que eu via de coisas que se repetiam, eu anotava no verso do meu caderno. Eu pensava, desde o começo da Singularity, em ser orador. Não era uma coisa assim que era a minha meta principal, mas eu estava presente a isso, a essa possibilidade. Visualizava isso acontecendo. E anotava essas coisas
para um possível discurso, mas também, se eu não fosse orador, eu podia fazer uma cartinha fofa pra galera, eu podia fazer um stand-up, eu podia, sabe? Eu anotei os padrões. Então, de coisas que aconteciam. Então, comer pipoca. Tinha sempre lá umas pipocas, fazendo pipoca gigantes, eu ficava comendo pipoca e tal. E aí, para descrever a Singularity, eu optei pelo caminho de criar as duplas de paradoxos, né? Algumas frasezinhas que falam uma coisa muito complexa, séria, científica, louca, e uma coisa bem simples. Ambas reais, que independente das pessoas, pensando nas pessoas, quem está internamente é piada interna e tem que comer pipoca. Quem está olhando externamente acredita que é verdade, comer pipoca é normal, e acha engraçado essas duas coisas estarem juntas, a contradiçãozinha. Where participants talk about DNA sequencing while eating popcorn. O único reality show que as pessoas falam de sequenciamento de DNA enquanto comem pipoca. Eating popcorn. Risada. They talk about drones for disaster response during a party, you know? Fala sobre drones para situações de emergência no meio de uma festa. E você já teve menos risada porque, você vê, festa é uma coisa meio óbvia. Comer pipoca é mais específico, é mais, né? Então o paradoxo fica maior. Quanto maior a distância, sequenciamento de DNA e pipoca. Pipoca é um negócio tão inesperado. Já dizer que está falando de uma coisa séria, drones e emergência, numa festa é um clichê de, entendeu? Aí tem uma força menor. It's the only place in the world where great speakers want to come because they have the best questions after the talk. Aí aqui mais trouxe uma coisa meio de valorização da turma, né? E em verdades, grandes speakers vão na Singularity porque a turma faz boas perguntas para eles, é um ambiente deles se testar. Então, o objetivo não era fazer piada toda hora, mas era trazer coisas de valorização, né? It's the only place where you can have Peter Diamandis giving a talk through a bean robot while exercising a running machine and eating fruits. Fuck. That's crazy. Aí foi uma coisa interna também, mas que quem é de fora acredita que Peter fez isso. Existia uma estratégia aí de falar de Peter, de plantar o assunto Peter, que é o fodão lá, que estava na primeira fila, porque lá no final eu tinha uma piada boa com o Peter, e aí eu precisava plantar o assunto Peter, fazer uma babada de ovo nele, porque a minha piada final tinha a ver um pouco com isso, com babar o ovo dele de uma forma engraçada, né? Então, isso aconteceu mesmo, Peter. Coisas, você vê, eu fui anotando não só os padrões e as coisas esdrúxulas também. Ou uma coisa muito padrão, ou uma coisa muito fora do padrão. Esses são os objetos da comédia. O normal não é. A não ser que você pegue o normal, traga o normal que as pessoas não estão muito conscientes, também funciona, traga para a superfície e gere uma incongruência, né? Gere um twist ali na parada, também funciona. Mas os padrões clássicos e as coisas muito fora do padrão são objeto de estudo. E aí você vê que aí eu trouxe também um recurso que eu sempre uso, que é um pouco do jogral, da musicalidade. Peter Diamandis dando uma palestra num robô, que é um robô que transmitia, enquanto corre numa esteira comendo frutas, sabe? Tipo, se você fala isso assim, a Singularity é o único lugar que tem Peter Diamandis dando palestra, só que ele não dá uma palestra normal, ele dá uma palestra via videoconferência no Bean Robot. E o pior, enquanto ele dá a palestra, ele tá fazendo esteira, porque é verdade, ele tava dando a palestra fazendo esteira à distância e comendo as frutas ao mesmo tempo. Vê que louco. Eu falei a mesma coisa, mas sem musicalidade. E a musicalidade dá Peter Diamandis dando uma palestra num Bean Robot, fazendo esteira e como come uma fruta. Porra, trouxe uma freneticidade pra parada, né? E um porra bem colocado no final. Fuck. Isso faz diferença também. A porra bem colocada, ela faz toda a diferença. Money machine and eating fruits. Fuck. That's crazy. Ou seja, aí ainda a minha turma a galera da minha turma que tava no canto aqui, né, as 80 pessoas da turma, umas 150 contando o staff que entendiam tudo, né? Eles estavam ainda muito ditando o ritmo ainda, a galera aqui do meio assim, que era a galera de fora, tava assim meio que entendendo, mas enfim, rindo de leve, né? E o meu foco era satisfazer a minha turma, claro, né? Mas eu queria uma forma que satisfazesse a minha turma e que ficasse
pelo menos interessante e algumas vezes fã pra quem é de fora também. This reality show has a very good part. There's no elimination. Everybody wins the prize of trying to impact 1 billion people in 10 years. And I'm not... É reality show, né? Reality show diferente, não tem eliminação. Ninguém é eliminado, todos competem ao prêmio e tal. Ou seja, eu ainda tô na analogia reality show. Tô no item 1 ainda, né? not really sure which project of this will impact 1 billion people in 10 years, but I'm sure that the inputs we got here and the connections we created here, it will impact positively much more than 1 billion people in much less than 10 years. Aí isso foi bem construído, porque a Singularity tem essa parada, esse bordão de como impactar 1 bilhão de pessoas em 10 anos. Né? Então, eu trouxe um jogralzinho de palavras de dizer, eu não sei quem vai impactar, que projetos que foram apresentados aqui, que tem a apresentação, eles vão impactar, mas sei que os inputs, os aprendizados e as conexões, porque é isso que a Singularity traz. Ela traz inputs novos e traz conexões fora. São os dois valores da Singularity, inputs e conexões. Esses inputs e conexões vão impactar muito mais, enquanto que eles, inclusive está escrito atrás de mim, como você vai impactar 1 bilhão de pessoas em 10 anos. E eu falei que os inputs e conexões, não os projetos do jeito que estão, mas os inputs e conexões vão impactar muito mais que 1 bilhão de pessoas em muito menos que 10 anos. Eu extrapolei um para cima e um para baixo, desconstruí uma frase, ou seja, brinquei com uma frase que é bem padrão deles lá, que é impactar 1 bilhão de pessoas em 10 anos. I bet my hair on that. My hair is good. Essa piada não funcionou. I bet my hair on that. Eu aposto meu cabelo nisso. Porque eu tava com o cabelo grande, né? A turma tirava do meu cabelo. Apesar que eu tinha cortado um pouco aí, nem tava tão grande assim. E eu originalmente tinha, quando eu falei que as pessoas vão impactar muito mais e muito menos e tal, eu tinha colocado I bet my ass on that. Eu aposto meu cu nisso. Eu tinha botado I bet my ass. Mas o pessoal ficou, não, acho que pega mal, não sei o que. E aí eu fiquei inseguro e tirei o ass e botei hair e ficou uma bosta. Enfim. Second. Então, 12 minutos, 3 minutos, ou seja, um quarto, foi pro What is Singularity. Basicamente, analogia de universo diferente, né? Conectando com os padrões e tal. O que aprendi na Singularity? What I learned at Singularity. Besides all the curriculum, I learned a lot of important things in my life. Aí, ó, eu não vou ficar dizendo no discurso o que eu aprendi do currículo oficial, né? Então, a minha abordagem era, dentro do que aprendi, trazer coisas mais comportamentais, humanas, diferentes, né? Não vou falar, eu aprendi que a robótica vai não sei o quê, que a artificial intelligence, essa não era a proposta, né? O momento era... Essa é uma apresentação muito cômica. Ela não tem fins didáticos. Pô, teve palestra de Peter Diamandis, de Gary Kurzweil. Eu tinha 12 minutos. É um speech mais emocional e mais fun e mais entertainment e tal, entendeu? I learned that being 45 minutes late is only acceptable in Brazil. Maybe Argentina, I don't know. Chegar atrasado em 45 minutos só é aceitável no Brasil, né? Essa coisa de atraso é uma coisa que está muito no inconsciente coletivo deles, essa visão de que os latinos atrasam, não respeitam os horários, isso é muito verdade. A prova é que Pega ali, Humberto. Esse aqui é meio que o diploma lá da Singularity, né? A foto da galera e tal, e eu não tô na foto porque eu atrasei. Onde é que está você aqui na foto? Não, aí não tá que eu atrasei pra chegar na foto. Tem essa foto lá no canal, não? É porque esse Olha povo... lá, olha lá. Esse povo tem uma mania de pontualidade, sabe? E aí o pessoal riu porque, cara, o humorista lê inconsciente coletivo. O humorista faz isso. O humorista ele fica sempre buscando o que as pessoas estão pensando inconsciente, ou até elas sabem que estão pensando, mas não falam e tal. E isso é uma coisa que eu senti que fazia parte. E aí tem duas piadas. Ó. Eu falo, só essa estava no Brasil, somente, only. Aí o pessoal ri. Maybe Argentina, I don't know. Aí tem ainda, quando tá acabando de rir, eu falo,
Somente no Brasil. Rio, acabando de rir. Talvez na Argentina, não sei. Aí, ó. Outra. I learned how to create a 3D printed bottle opener. Fuck, man. Né? Como um abridor de garrafa de cerveja feito em impressora 3D. Ou seja, novamente conectando. Antes eu conectei DNA 5 e sim, sequência de DNA com pipoca. Agora eu conectei impressão 3D com abridor de garrafa, né? Ou seja, falando da tecnologia. E aí houve, de fato, isso. E aí é legal, como eu falei. Quem é de dentro fica muito conectado porque teve um campeonato de quem faz o melhor abridor de garrafa de cerveja usando impressora 3D. E quem é de fora acredita que teve, né? Acha possível e acha engraçado. I learned that if you put a NASA sticker on your laptop, you feel like you are an astronaut. It's amazing. It's good. Porque eles distribuíam adesivo da NASA lá e todo mundo botava o adesivo da NASA no notebook. E aí esses já são piadas que o pessoal do Vale do Silício já gosta pra caralho. Por quê? Porque a Singularity existe uma pequena piada. O Vale do Silício respeita a Singularity, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, algumas pessoas acham meio brega, porque, assim, por ser dentro da NASA, rola uma supervalorização de ser dentro da NASA, apesar que tem palestrantes da NASA, é uma parceria com a NASA, a gente tem acesso a áreas da NASA, mas a NASA ela é presente no dia a dia dos 3 meses, ela é presente em 5%. Assim, fora o fato de dormir dentro da NASA, tirando isso, mas a nível de conteúdo, de projeto e tal, então rola uma overvalorização de botar notebook, como se fosse. Então essa é uma piada que a galera do Vale do Silício gostou pra caralho. Porque o pessoal também gostou, porque dá uma pequena tirada de onda na própria Singularity, né? I learned that you should never introduce yourself as an entrepreneur. You have to introduce yourself as a serial entrepreneur. Eu criei um negócio de tiros de piada assim, pá, pu. Fui buscando frases que tem essa... Cara, algumas vezes eu uso a incongruência, que é juntar a coisa louca com essa. Outras vezes eu uso apenas um relato da pura verdade, a verdade tão pura, mas que nunca é falada. E isso é engraçado. Porque, então qual é a verdade? Nunca se apresente como empreendedor, se apresente como empreendedor serial, que é uma moda, é um padrão de pitch no Vale do Silício, não só na Singularity, de Hi, I'm a serial entrepreneur. Quer dizer que fez muitas coisas. Tem muita gente que realmente é. Eu sou um serial entrepreneur. A vida toda, empreendedor serial, sério. Vários empreendimentos a vida toda. Mas muita gente não é. De verdade, ou começou agora há 2 anos, fez 2, 3 negócios e é serial entrepreneur. Então tem essa modinha. Então, quando você pega uma coisa inconsciente coletivo, mas que ninguém fala em público e traz em público, rola uma, eu não sei, não lembro tecnicamente dos princípios do humor, qual é a ferramenta sendo utilizada aí, a nível filosófico, enfim, mas é a verdade absoluta trazida à tona, né? O iceberg, tem muitas verdades que estão embaixo da superfície do iceberg, e quando você pega essa verdade inconveniente e traz para a superfície, o pessoal ri. I learned that if you don't have a good product, just put some artificial intelligence somewhere. No, works. Clássico do Vale do Silício. Você vê que aí eu não estou falando do que eu aprendi na Singularity, estou falando do que eu aprendi no Vale do Silício. Você vê que eu já trouxe uma parada que ficou bem-vinda a todo mundo lá. Porque esse era um grande desafio, né? O desafio de você falar para vários públicos. Quanto mais heterogênea é a plateia, mais difícil é falar. Porque você tem que ler a mente das pessoas, não só para comédia, mas para dar aula, para tudo. Quando você tem uma galera da mesma área, você consegue ter uma uniformidade ali, né? E isso é clássico também, né? Não, mas qual é o diferencial? Não, Artificial Intelligence. O cara não sabe o que é e bota Artificial Intelligence no meio, que aí o negócio fica bom. I learned that if you don't have a good question and want to look smart, just ask how to scale this. Outra modinha também. Como é que faz pra escalar isso aí? Então eu tenho obsessão com escalar as coisas. Então, é isso. Verdades verdadeiras trazidas à tona. Essa foi basicamente o truque aqui. I learned that if you don't have a good innovation, just create a marketplace for innovators. That's right. Yes, that's right.
Outro Pradão clássico. Não, é o marketplace. O cara não sabe fazer uma coisa, aí cria um marketplace para que as pessoas que sabem fazer fiquem lá dentro, sabe? But the biggest lesson I learned is it's all about people. Aí foi uma parada meio que tanta tecnologia, né? O Learning from Singularity, eu fiz as piadas e tal, mas agora eu queria falar um pouco sério. Eu sempre tive a preocupação de equilibrar piada com alguns momentos um pouco emocionais, sérios, verdadeiros e tal. Então, e aí, porra, eu não vou pegar num evento desse e falar de tecnologia depois de ser no Vale do Silício. Não, eu quis trazer um outro lado, o lado que it's all about people. Pessoas são muito importantes, né? It's all about people. When you're selected to join Singularity and you receive the list of participants, you get curious and maybe Google them and you realize there's some interesting people, and then you arrive here and you start meeting these people. Not meeting, you start living with these people and you realize there's a lot of interesting people. And then after some time, maybe 3 days, you become friends. It doesn't make any sense, but happens. It's a reality show. Aí, ó, callback, né? Retomada. A piada do reality show estava estabelecida. E aí eu falei de que, tipo, tem um time aí, não foi muita risada, mas tem um time interessante de comédia que é... And then, after some time, maybe 3 days, you become friends. Né? Quando eu falo after some time, depois de um tempo, qual é a expectativa? Semanas, meses. Depois de um tempo, sei lá, 3 dias, vocês ficam amigos. Se eu fosse fazer isso agora, eu faria... E de repente, depois de um tempo, vocês ficam amigos. Não tem jeito não tem como, porque a construção é difícil, porque depois de um tempo, sei lá, 3 dias, vocês ficam amigos. Como eu falava amigo antes. E aí, de repente, vocês ficam amigos depois de um tempo, sei lá, 3 dias, podia ser também. Sabe? E aí você fica amigo das pessoas depois de um tempo, sei lá, 3 dias, podia ser também. Botar um amigo antes e tal, enfim. São dúvidas que é difícil você saber, mas que o trabalho de comédia é essa minúcia de ficar, não, eu falo antes, eu falo depois, né? Uma palavra a mais, uma palavra a menos muda tudo, né? It doesn't make any sense, but happens. It's a reality show. Não faz sentido, mas acontece porque é um reality show. Callback, reality show não faz sentido, né? É bizarrice. Then you realize there's a lot of really, really, really interesting people, and then you start deep learning about these people, and you realize it's fucking amazing. Aí um trocadilho, trocadilho em inglês é foda, hein? Trocadilho simples, mas deep learning é um termo ligado a artificial intelligence, de machine learning, aprendizagem da máquina, um negócio super complexo, deep learning, e aí eu trouxe para o universo de você mora com as pessoas e começa deep learning about as pessoas, você começa a se aprofundar nas pessoas, e aí foi bem trocadilho, clássico trocadilho isso aí. Amazing, crazy people, and even after 2 months, you keep discovering how amazing they are. Now, imagine the possibilities of connections when you put all these people together in this reality show. People with different backgrounds like biotech, nanotech, edtech, data mining, machine learning, space exploration, solar painting, boat building, Everest climbing, and 41 megapixels camera smartphone. We have an expert, né? Clássico, listinha. É uma variação do clássico 1, 2, 3 da comédia, né? Listinha 1, 2... que seguem um padrão, porque com 2 pontos você começa a traçar já uma linha, e aí você, se 2 pontos traçou essa linha, você espera que o terceiro ponto esteja aqui, o quarto esteja aqui. Aí o terceiro ponto está aqui. Nesse caso foi a variação mais longa, a variação que eu estabeleci mais pontos, com musicalidade, bem frenético, ou seja, eu quis dizer que as pessoas que estão na Singularity, elas são de vários universos, imagina a possibilidade de conexões com pessoas desses universos aqui. Aí eu começo, biotech, edtech, nanotech, edtech, data mining, machine learning, space exploration, solar painting. 10 coisas que eu fiz a minha lista. Até o 7, só coisas do mundo tecnologia, as keywords clássicas, biotech, nanotech. E aí, ó, a preocupação até na ordem das palavras, porque isso é uma sacada que eu uso muito para memorizar as coisas. Como é que tu faz memorizar 12 minutos, inclusive a ordem das palavras e tal?
Então, eu uso uma parada que, na hora de escrever, primeiro, por que escrever nessa ordem? Primeiro começa com os 3 techs. Biotech, Nanotech, EdTech. No papel, no Word, quando eu escrevo, tá lá. Biotech, Nanotech, EdTech. Enter. Então, tipo, é mais fácil de lembrar aquela linha dos techs. Aí depois vem as linhas das palavras duplas, acabando com ING. Data Mining, Machine Learning, Space Exploration, acaba com in ou ion, né? 2 palavras. Space Exploration, Solar Painting, ING. Aí começam as piadas. Boat Building, que tem um cara que fabricava barcos. Everest Climbing, um cara que escalou o Everest. Ou seja, eu fiz os 3 techs, depois entrei na sequência de palavras duplas, acabando com ING, que dá o sentido de continuidade, de movimento, né? E me ajuda a decorar, porque eu sei que é os ING. Eu faço uma memória, eu sou muito visual, né? Cada um, mas eu sou visual, e aí eu decoro muito, eu lembro do papel, do Word. Aí aquele bloco ali que começa com os 3 techs, depois vem com não sei o que. E aí eu entrei nas piadas mantendo o padrão de Solar Painting. É uma tecnologia foda de tinta solar, né? Mas Solar Painting, Boat Building, já começou a ficar mais besta, um cara que fabricava barco meio que por hobby. Everest Climbing é um hobby assim, é um cara que é alpinista, foi meu sócio lá, Paul. E o último eu quebrei todo o padrão, tava nesse padrão ING, e o último veio um cara trabalhava na Nokia da Finlândia ou da Dinamarca, e ele era o gerente de produto responsável pelo celular com 41 megapixels de câmera. Era a câmera mais foda, acho que até hoje ainda é. E aí, ó, da sequência, Nanotech, palavras curtas, depois palavra única, palavra dupla, a última foi 41 megapixels de câmera smartphone. Tipo, eu vinha do EdTech, Nanotech, Biotech, Machine Learning, Data Mining, Space Exploration, Solar Paint, Boat Building, Everest Climbing and 41 megapixels camera phone. Sabe, tipo, quebra o padrão normalmente, totalmente. E aí, piada interna pra galera, claro, mas externa também. As pessoas, a quebra de padrão já é legal e também as pessoas acreditam que deve ter alguma coisa aí, né? A risada da galera valida muito. A risada da turma que tá lá dando risada contamina e dá uma validade jurídica àquilo, e aí o resto da plateia meio que acredita e aí imagina que isso é verdade e aí entende onde tá a graça, mesmo não sabendo, sabe? People with experience in storytelling, fundraising, design thinking, DNA, HIV, PHP, CNC, DGC, GG, JC. Aí foi mais, continuei, fiz outra listinha, só que agora em vez de ser as tecnologias, foi mais habilidades, né? Storytelling, fundraising, continuei com ING, com movimento, design thinking, ING, movimento, e depois comecei a piada com siglas, DNA, HIV, PHP, a linguagem de programação, CNC, que é um negócio de cortar, né, de fabricação 3D, GGC, que é uma sigla da Singularity, e os 2 últimos, piada interna, o nome de 2 pessoas da Singularity, de alunos cujos apelidos eram siglas, Gigi e JC. Então, misturei siglas do mundo, aí essa foi bem interna pra galera lá. CNC, DGC, GG. Você vê que tem uma pausazinha, né? Até GGC, a pausa é pra, muitas vezes, a gente, na hora do punch, na hora da piada, da palavra que faz o punchline, né, o soco da piada, a gente muitas vezes, eu costumo fazer muito isso, dá uma acelerada, que tá meio ansioso, e aí não entrega direito e ninguém ri. Então tem que ter, você vê como eu dou uma pausa. Storytelling, fundraising, design thinking, DNA, HIV, PHP, CNC, DGC, GG, JC. Pausa pra tu me escutar bem, sabe? Pra... CJ, AJ. Aí ainda guardei 2. Peguei essa, guardei 2 pra... Chama topper isso, né? Quando você dá o pico aqui e antes do pico descer você fala mais 2 palavras que dá um pequeno pico de novo aqui. E você ganhou 2 piadas em vez de uma. Só bastava, com aquele monte de sigla, só bastava eu trazer 2 nomes de pessoas pra ter piada. Pra que trazer 4? Eu prefiro trazer 2, ganhar a piada, e quando estiver descendo, fala mais 2 e ganho outra.
Ó. Raising, Gráficozinho. Design Thinking, DNA, HIV, PHP, CNC, DGC, DG, JC. CJ, AJ. My point is, robots are amazing. Artificial intelligence is beautiful, but so far, it's all about people. Uma mensagem bonita, assim, de, pô, robô, não sei o quê, mas so far, it's all about people, são as pessoas que constroem tudo e tal, uma coisa indo um pouco na contramão dessa obsessão tecnológica e tal. Inclusive, esse é meu discurso até quando eu faço habilidades do futuro, de que, porra, diferencial do ser humano são as habilidades humanas e tal, e as pessoas, enfim. No curso de criatividade da gente, a gente tem essa obsessão de conectar as pessoas, que eu aprendi a importância de conectar pessoas na Singularity. Por isso que eu sou tão obcecado na Keep Learning School, a gente, porra, tem que fazer as pessoas conectarem, criar eventos, criar coisas e tal. Third point, 6 minutos, ou seja, 3 minutos pro first point, 3 minutos pro second point, e agora eu tenho, não tô na metade agora, e eu vou começar o third point, que é o mais importante, claro, o grande finale, e aí vem uma sacada assim, foda que foi, tudo planejado, que chega no third point, é o que eu faço. Third point. What I will miss from O que Singularity. eu vou sentir falta? And this is particular for these people here. What I will miss? Eu fui pro canto do palco, ou seja, fiz metade da parada, e teve o risco também que eu não alinhei isso com o pessoal da câmera, mas eu imaginei que é só virar a câmera e tal, mas assim, aqui tá o palco, padrão, meio do palco, tudo aqui. Eu fiz metade no meio do palco, outra metade eu fiz na quina do palco, porque a minha galera estava ali, e eu queria falar pra eles, queria dar uma coisa meio que pessoal, meio que... Então eu meio que virei as costas pro resto da galera, como para valorizar do resto dos convidados, para valorizar a minha galera que estava ali, criar conexão profunda, porque também agora é uma hora muito de inside joke, muito. Agora vai ser pancada de piada interna. Então eu meio que já disse, ó, como se ele dissesse, pessoal do Vale do Silício aí e tal, beleza, fiz umas paradas aí, umas piadas do Vale do Silício, né, uns padrões e tal, legal, tá agora minha galera, porque o foco aqui é eles e tal. I will miss the announcements each morning. Aí, eu não vou nem comentar muito aqui, aí, meu amigo, listagem de padrões. Essa coisa de padrões, velho, é muito difícil você parar assim, eita, agora, vou pensar agora retroativamente todos os padrões interessantes e tal. Por isso é importante você estar sempre anotando. O olhar tem que estar ligado toda hora. É difícil você, no final dos 3 meses, não, agora eu vou ligar a memória. Não é a memória que tem que ligar. Se não tiver o olhar ligado, não tem memória. Se não tiver o olhar ligado pra... E o humorista é automático, né? A gente fica vendo as coisas que se repetem, sabe? As coisas que viram rotina. Tantas coisas que viram... Então não dá só pra falar das coisas incríveis. Eu misturo rotinas básicas como... Aí, vai falando. I will miss the soccer each afternoon. And I will miss the alcohol almost every night. Você vê, aí eu comecei uma série, meio que esse What I Miss, ele é basicamente uns 5 ou 6 ou 7 ou 8 bloquinhos de 3 frases. É 1, 2, 3 clássico esse aqui. Esse aqui é clássico. É papapapum, papapum, papapum. Vou ler. Recebe, levanta e corta. Recebe, levanta e corta. Recebe, levanta e corta. Ou seja, o recebe a manchete é um padrão qualquer, mas que seja uma coisa clássica. Levanta outro padrão qualquer e o corta um padrão engraçado. E eu tentei, em cada bloco desse, foi uma poesia que eu fiz, né? É uma poesia quase, é uma prosa metrificada, como meu pai diz. Poesia não é para ter entendimento não, segundo ele. Eu fiz de uma forma que cada bloquinho, ele tinha alguma característica. Por exemplo, esse primeiro bloco, olha o que é. Sentirei falta dos anúncios matinais, que é todo announcements, né? São os avisos. Toda manhã começava com Let's start with the announcements. Avisos de manhã. Toda manhã tinha os avisos, antes de começar a aula. Então, qual é o padrão desse primeiro bloco? Vê que loucura minha. E esses padrões geram conforto para a plateia e me ajudam a decorar. O padrão era, desse primeiro bloco, acabar com manhã, tarde e noite. Ou seja, dá uma referência temporal. Então, sentirei falta dos anúncios matinais, dos futebol todas as tardes
e do álcool quase todas as noites, manhã, tarde e noite. Isso me ajuda a lembrar. O primeiro bloco é manhã, tarde e noite. E o que é manhã, tarde e noite? Aí você lembra, anúncio matinal, futebol e o álcool. E aí o álcool é piada, é mais engraçado, né? Não vou colocar o álcool primeiro e acabar com a... Não vou acabar com o punch, acabar com que tem alguma coisa assim diferente. Agora, vê que loucura. Eu comecei o primeiro acabando com manhã, tarde e noite. O segundo bloco agora, o segundo estrofe é dias da semana. Padrões de dias da semana. Então eu vou sentir falta segunda. I will miss the storytelling sessions on Mondays. I will miss the cultural parties on Fridays. And I will miss Leo's barbecue on Sundays. Não foi todo domingo que teve o churrasco do Leo. E aí eu comecei também a trazer nome de pessoas. Nunca tive a intenção de, quero falar o nome de todo mundo para dizer que citei. Não. O que faz sentido eu vou citar. O que faz sentido. Então, toda segunda-feira tinha a storytelling. Não toda sexta-feira tinha cultural party, mas várias sextas tiveram. Não todo domingo tinha. Aí tem uma licença poética aí. Mas eu fiz o segunda, sexta e domingo, que o segundo estrofe acaba com o dia da semana. Tudo isso, repito. Cara, quando você tem um monte de padrões, você precisa criar regras para agrupá-los, senão você fica com cada coisa solta. E você começa a encontrar os padrões entre os padrões. E aí encontrei um padrão de manhã, tarde e noite, um padrão de dias da semana, segunda, sexta e domingo, sei lá. I will miss celebrating Swedish midsummer and singing something that I don't understand. I will miss celebrating Francis Day and singing something that I don't understand. And I will miss celebrating... Esse terceiro verso, estrofe, tinha uma estrutura um pouco mais complexa, né? Qual era o padrão? Celebrações. Foi o que eu encontrei de comum, celebrações. Tivemos 3 celebrações interessantes que marcaram. Não importa se a celebração ela é mais importante ou menos, o que importa é ela é marcante. Por isso que é a leitura do inconsciente. A gente celebrou uma festividade sueca, Midsummer. Aí o cara da Suécia lá fez umas comidas, umas resenhas, contou uma história. A gente celebrou a independência da França, teve um hino lá, teve uma resenha, os franceses fizeram. E teve uma menina lá que era bem nerd assim, que ela selecionou o dia do Pi. Pi, 3,14. Isso é o dia do Pi. E aí como Pi, o Pi é aquela incógnita, sei lá, aquela variável de matemática. Como o Pi em inglês é pai, torta. Aí a piada que existe no mundo dos nerds do Pi, do mundo das pessoas do Pi, da matemática, sei lá, da programação, que é no dia do internacional do Pi, compra-se uma torta e faz o dia do Pi, né? Então, eu vê como eu fiz o 1, 2 e 3. Lembrando que o 1 e 2 tem que ter alguma coisa muito parecida para poder traçar a reta, e o 3 tem que ter uma coisa que quebra a reta. Então, o meu 1 e 2 foi... I will miss celebrating Francis Day and singing something that I don't understand. De celebrar And I will miss coisa, celebrating International Pi Day e não saber and not cantar understanding why I'm celebrating International Pi Day. O outro, vou sentir falta de celebrar tal coisa e não saber cantar a música da celebração, porque eu não sei cantar o hino da França nem a música da Suécia. Então, Midsummer and singing something that I don't understand. E cantar algo que eu não entendo. Na verdade, eu cantei, mas não entendi. Que eles deram papel pra gente cantar, mas eu não entendi. Então, vou sentir falta de celebrar o feriado da Suécia e cantar uma coisa que eu não estou entendendo. Vou sentir falta de celebrar o feriado da França e não entender tudo que eu estou entendendo. E aí vem o terceiro que quebra o padrão. Espera-se que eu vou dizer igualzinho. E eu digo, vou sentir falta de celebrar o dia do Pi e não entender por que eu estou celebrando o dia do Pi. Então eu tirei o sing da história e fui para questionar o próprio feriado. I will miss celebrating Francis Day and singing something that I don't understand. And I will miss celebrating International Pi Day and not understanding why I'm celebrating International Pi Day. Aí, ó, quarto estrofe. É uma estrofe muito nominal das pessoas, em que eu vou falar nomes de 3 pessoas e alguma característica dessas 3 pessoas, sempre no 1, 2 e 3. O 1 e 2 é mais normal, o 3 é mais diferente. I will miss Yaron's controversial questions. I will miss Vivian's philosophical questions. And I will miss Ricardo's complicated questions. Perguntas controversas de fulano, as filosóficas de cicrano e as perguntas complicadas de Ricardo, que é mais engraçado porque realmente era muito complicada. As perguntas dele, era o gêniozão lá, o cara mais assim, cientista louco. Of them, all still questions.
E ainda teve perguntas complicadas do Ricardo, uma risadinha. Não foi muito alto, mas foi uma risadinha. Quando desceu, eu falei, both questions, always, porque ele sempre tinha duas, nunca era uma pergunta só. Ele falou, uma pergunta, na verdade duas. Ele sempre tinha essa pegada, sabe? Então, padrãozinho, que todo mundo vê, mas poucas pessoas anotam. Eu anotava porque eu buscava os padrões. I will miss Francisco dancing salsa. Aí, ó, quinta estrofe, também nominal de pessoas, mas essa última era nominal sobre perguntas. As perguntas, adjetivo, perguntas mais adjetivo de nome, pergunta, no caso, adjetivo controverso, pergunta mais adjetivo filosófico, de cigana, e pergunta complicada. Agora é também nominal para pessoas, só que agora é movimento. Agora tem o ing, tem o gerúndio. Fernando. I will miss Francisco dancing salsa. I will miss Daniela applauding like this. Applauding, que ela, a israelense, ela gostava de uma coisa na hora, ela fazia. Acho que é a linguagem de surdo e mudo isso aqui, né? Mas ela sempre fazia, pra não aplaudir, sem atrapalhar, ela fazia isso aqui. Então, ó, dancing, applauding, tô no ing. And I will miss Kunal saying I love it. Aí você vê, eu quebrei o próprio padrão. Kunal era o cara da Índia lá que tinha o bordão I love it. Com aquele sotaque indiano, I love it. E aí você vê, eu crio os padrões para as pessoas para quebrar o próprio padrão. Então já gerava a expectativa que ia ter um ing também no final. Dancing, isso é muito consciente, assim, não é que as pessoas ficam, a gente vai ter um ing agora, mas parece que a pessoa espera uma sonoridade e tal, e eu quebro a sonoridade dizendo que você falta dele falar uma parada, enfim. Piada interna também, né? Sexta estrofe. I will miss Virpal's smile. I will miss Jorge's laugh. And I will miss Francisco's family. Aí esse foi fofinho, fofo, nominal. Você vê que eu tenho uma sequência nominal de pessoas, de homenagear pessoas, não vou homenagear todos, mas homenageei quem eu queria homenagear. Essa foi uma estrofe bem... Não precisa ser piada. Essa foi bem curta e fofa. Vou sentir falta do sorriso de fulano, da risada de cicrano e da família de fulano. Porque realmente foram coisas marcantes. Sem piada. Não precisa ter. I will miss the French guys dancing. Aí agora, essa é a sétima estrofe já. É uma estrofe por nacionalidade com movimento. French guys dancing. I will miss the Indian guys dancing. The Indian guys dancing, também repeti o verbo. Porque os franceses eram muito... Sim, os indianos tinham uma parada diferente. And I will miss the Dutch guys drinking. Aí já mudei o verbo, drinking. Terceiro, engraçado. Dançar, franceses dançando, indianos dançando, os holandeses bebendo. Era uma dupla lá que bebia pra caralho. Aí já piada e tal. É mais engraçado, né? Mas tudo 1, 2, 3. Então. Oitava estrofe, vamos. I will miss Raymond's abundance of... Agora, essa estrofe é sobre os professores. Nominal de professores, tirando alguma onda. Aí Raymond era um professor lá que tinha um cabelão gigante. E abundância é uma palavra muito falada, né? Porque é o livro Abundância. Então vou sentir falta da abundância de cabelo de Raymond. I will miss Ross' scarcity of hair. A escassez de cabelo. A abundância de cabelo do professor tal. A escassez de cabelo do professor que era careca. And I will miss Paul Safo's mustache. It's beautiful. E o bigode do professor. Cabelo, abundância de cabelo de fulano, escassez de cabelo de cicrano e o bigode de fulano. Que é um cara bigodudo lá, que era o cara de futurismo lá fodão. Oitava estrofe, professores. Nona estrofe. I will miss the speakers who I missed because I took a nap at the lounge. Aí, essa foi uma estrofe. Aí eu começo a entrar nesse final, assim, das estrofes meio, assim, loucas, assim. Série de simplesmente acontecimentos, né? I will miss the speakers who I missed because I took a nap at the lounge. É um trocadilho de... Vou sentir falta das aulas que eu faltei. Lógico, né? Se for as aulas que eu faltei, porque tomei uma soneca na biblioteca. Te rolava muito isso. O cara, de aula que a gente desistia, dava uma soneca na biblioteca ali. I will miss the XYC students who I didn't talk to a lot.
uns jovens que participaram de algumas semanas com a gente lá e que eu não pude conversar muito com eles e tal. Então, essa é uma hora que eu resolvi agrupar aí outros, eu falei muitos alunos, professores, agora outros personagens que não são nominais, como professores que eu faltei, os alunos jovens que estavam lá. The XYC students who I didn't talk to a lot. And I will miss the NASA interns who I didn't talk at all. Trocadilhozinho de inglês, né? Eu vou sentir falta dos estudantes que eu não conversei muito, que eu não conversei a lot, e vou sentir falta dos estagiários da NASA que eu não conversei at all. Meio que a lot, at all, porque realmente, enfim. Aí é muita piada interna. Do you know what? I will miss. Agora eu já cheguei numa. Já mudei um pouco a atitude. Do you know what? Sabe uma coisa? Já mudei um pouco a minha atitude. Como se eu fosse agora dizer coisas esdrúxulas que eu vou sentir falta. Do you know what? I will miss quinoa. I will miss, yeah. Eu vou sentir falta de quinoa. Era comida ruim lá na Califórnia, que os caras faziam viciado. Eu vou sentir falta da quinoa. Do you know what? Aí começa uma atitude agora. Agora a minha atitude, eu mudei a atitude. Eu tava meloso, sentimental, engraçado, mas... E agora é bem piada, assim, de coisas que ninguém, teoricamente, vai sentir falta, mas eu vou sentir, ou coisas específicas, sabe? I miss. Olha que bom. I will miss quinoa, I will miss tofu, I will miss the astronaut ice cream, I will miss the wooden cutlery, but I won't miss the information process. No. Várias coisinhas que eu senti falta, e no final, para contrastar, uma coisa que eu não senti falta, que foi o processo de formação de equipes, foi meio traumático, teve uma raiva, quem ficou de fora, não sei o que e tal, então nisso eu não vou sentir falta, não. I was thinking, I will miss not watching TV. Eu vou sentir falta de não assistir TV. E realmente lá, 3 meses sem televisão em lugar nenhum. Life gets much better without TV, you know? I will miss not sleeping very much. The days get longer. I will miss not have sex. I'm really proud of me. Really. Really. I can do it. Eu vou sentir falta de não assistir TV. A vida fica melhor. Eu vou sentir falta de não dormir muito. A vida fica mais longa. Tem um padrão aí que é... Vou sentir falta de não fazer uma coisa e qual é o benefício. A vida fica melhor, a vida fica mais longa. E aí no 3, TV, dormir no 3, piada. Eu vou sentir falta de não fazer sexo. Not have sex. I'm really proud of me. Really. Tô muito orgulhoso de conseguir passar tanto tempo sem fazer sexo. Really. Really? I can do it. I can do it. É que aí é totalmente incongruente, né? Que normalmente a piada dizendo, tô transando muito, não sei o que, aí o cara tá, porra, não fiz sexo, porra, isso aí, essa é a incongruência da parada, paradoxal, né? I can do it. I never thought I could handle 10 weeks, you know? Eu nunca achei, aí tem uma piada programada aí que parece um erro meu, mas na verdade foi programado, que é, eu nunca achei que eu ia aguentar 10 semanas, foram 10 semanas lá, né? 9. Aí depois eu falei, 9, porque a minha mulher veio na última semana. E aí eu tava falando com a galera, ela sabia, a minha mulher tava lá convivendo. Aí eu falei, 9, 10 semanas 9, na verdade. Thank you, baby. Thank you, baby. Eu pra minha mulher. Aí um tempinho, um silêncio importante pra galera. I will miss the lost MacBook chargers. Eu vou sentir falta dos carregadores do MacBook que foram perdidos. Toda semana alguém perdeu o carregador do MacBook. I will miss the NASA cop complaining about the noise. I will miss Google Shopping Express. Fuck, I'm gonna miss it. It's amazing. I will miss the roof of the credit union that, by the way, nobody went. O prédio lá que a gente subia, não podia subir pro telhado lá, pro rooftop, e a gente subia. Aí eu vou sentir falta do telhado, que por sinal ninguém subiu. O negócio de falta do negócio que não subiu, né? I will miss the top of Hangar One that, by the way, nobody climbed. Mesma coisa, mesmo padrãozinho. O topo do hangar louco lá, gigante, que a gente subia também. Não podia subir, a gente subia. Que bom, ninguém subiu, por sinal. I will miss a lot of stuff, but do you know what I will not miss? Aí, acabei o miss.
Já agora, minuto final. O que eu não vou sentir falta? O que eu não vou sentir falta? Not miss the real friends I met here. A coisa dos amigos, das pessoas. Aí agora vai para um final sentimental, assim, mais emocionante. E é engraçado que quando você traz a coisa mais emocionante, você ganha espaço para vir uma piada. Porque você muda o mood. É sempre a reversão da expectativa, né? That we'll get back together really, really soon. Maybe as partners in a company, maybe partying in a club, or maybe at Javier and Beatriz Real Marriage. Casal que tava ficando lá e tal, que a gente vai se encontrar, mas eles se separaram depois. Segundos finais. I would like to thank you all the Agora agradecimento já. Mas aí o agradecimento, piada do agradecimento também. Tem... staff, the speakers, the faculty, everybody, the pitch coaches, the mic runners, the morning cleaners, the catering team, video production team, logistics team, and of course, I'd like to thank... Aí eu fiz um agradecimento, fugindo do clichê de só agradecer professores, equipe, família, e eu fiz agradecimentos específicos. Os mic runners são os caras com o microfone que, quando alguém quer perguntar, eles saem correndo abaixado para dar o microfone. Mic runners, né? O pessoal que limpa. Fiz agradecimentos, assim, de todos. Eu peguei, assim, todos os tipos de pessoas que colaboraram para esse negócio. Eu quis botar não só os palestrantes, mas os coaches de pitch. Everybody, the pitch coaches, the mic runners, the morning cleaners, the catering team, video production team, logistics team, and of course, I'd like to thank the guy that's above of us, Peter Diamond. Thank you. Aí esse foi o grande finale. Lembra que eu falei que eu quis falar de Peter no começo? Todo mundo conhece Peter lá, mas eu quis falar dele pra... Quando você fala, mesmo todo mundo, quando você fala, você traz pra superfície o assunto. Aí ele vai, claro, vai esquecendo, morgando, mas traz um pouco. E aí o final foi agradecer não sei o que, agradecer não sei o que, e claro, agradecer aquele que está acima de todos nós, Peter Diamandis. Em vez de dizer Deus, induzir quem é ser Deus, Peter Diamandis, acima de todos nós. E aí acabou. E aí, ó, galera, tô de pé. Primeiro, a minha turma levantou, aí depois o pessoal lá do resto começou a levantar. Agora meu nome lá e tal. No final não tá aqui não, no final eu fiz até uma homenagem a Eduardo Campos, o governador de Pernambuco, que havia falecido há alguns dias. Eu falei que ia dedicar a ele e tal, não sei o que, pernambucano, faleceu, trágico e tal. Mas enfim, bem, essa desconstrução é uma desconstrução muito específica, diferentemente das outras de palestras, né, que tem muita questão de storytelling. Essa tem muito a ver com comicidade, técnicas de memorização, estratégias de como agrupar as coisas, né? Os inputs, a importância de você começar a trabalhar. Ah, você fez em quanto tempo isso aqui? Fiz em 3 meses. Fiz em 3 meses. Do dia que eu comecei lá, eu comecei a anotar coisas. Agora, são 10 semanas. Na 8ª semana ou 9ª, eu descobri que eu ia ser o speaker. E eu vou contar toda essa história de como eu virei o speaker em outro vídeo, beleza? Se eu pudesse resumir o principal fator de sucesso nesse job meu do Discurso Singularity, eu diria que foi treino, ensaio, exaustivo, várias e várias vezes. Aqui foi uma parada que no dia, enquanto ocorria a cerimônia, meu discurso era no quarto final da cerimônia. Enquanto ocorria, eu ensaiei 2 vezes. Eu saía e ensaiei 2 vezes. No dia, mais cedo, eu ensaiei mais umas 4, ou seja, 5, 6 vezes no dia. Nos dias anteriores, bota aí 20, 30 ensaios completos, alguns parciais do texto, para tá claro, tá bem, sabe, trabalhado. Eu comecei a ensaiar no dia quando eu já estava competindo para ser orador. Eu já comecei a fazer discurso, já comecei a conectar as coisas, que eu pensei, putz, pode ser que eu perca, mas já vou começar a fazer, para se eu for eleito, eu já começar a ensaiar o mais rápido possível, começar a treinar, enfim. Não tem jeito. O segredo para apresentações assim cirúrgicas é treino. Não tem jeito. Champions train, losers complain.